Eu tenho refletido, durante esses dias na vida de Jacó. Os irmãos já devem ter percebido que eu falo muito dos evangelhos, O Ministério Minuto com Deus é um ministério evangelístico, é pregar o evangelho. Então, muitas vezes, durante todo o mês, eu falo de alguma passagem dos evangelhos, de Jesus, do que Jesus fez, dos seus milagres, da sua vida, dos seus ensinamentos. Mas, às vezes, eu volto lá no Velho Testamento e pego algum personagem bíblico, pego alguma passagem para reflexão também. E essa semana eu estive refletindo na vida de Jacó, que é um dos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E eu quero ler junto com você aqui em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. Foi o momento em que Deus falou para Jacó assim: volta lá em Betel. Eu vou explicar depois o que é Betel para você entender. Mas aqui eu quero falar sobre um outro aspecto aqui que eu acho que foi pouco mencionado. É quando Deus pede para Jacó voltar lá atrás na sua vida. Sabe? É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: eu quero te levar de volta ao ponto onde nós começamos a nossa experiência. E eu tenho certeza que, assim como essa passagem falou comigo, ela vai falar também ao seu coração. Gênesis capítulo 35, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Tem uma versão que diz assim: volte a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Repare que Deus chama Jacó, Jacó então chama a família. Disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou. Ou melhor, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Então essa passagem, ela acontece depois do Peniel, depois do momento em que Jacó tem o seu nome mudado, muitos anos depois. Aqui já haviam se passado 30 anos que Jacó tinha saído da casa de seu pai. Para você entender a história, porque às vezes quem nos acompanha, quem está lendo aqui, quem está ouvindo aqui, não conhece a história de Jacó, eu quero fazer um breve resumo aqui. Jacó foi filho de Isaac, que nasceu junto com um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú era o filho primogênito, embora fossem gêmeos, Esaú nasceu um pouquinho antes, Jacó nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. E houve um momento em que Jacó
usurpou a primogenitura do seu irmão. Jacó enganou seu irmão e tomou dele o direito à primogenitura. O que é isso, pastor? Direito à primogenitura. O filho mais velho tinha direito a uma porção maior na herança. Ele tinha direito a uma bênção adicional do pai. E Jacó tomou do seu irmão essa bênção. Então, embora Esaú tenha desprezado essa bênção no primeiro momento. Então, Esaú, ele tinha ódio de Jacó por causa disso. E Esaú jurou Jacó de morte. Esaú falou, eu vou matar meu irmão. Eu vou matar Jacó. Quando Esaú se revoltou contra Jacó, a mãe de Jacó disse assim, vá embora, foge para a casa do seu tio. E Jacó então saiu da sua casa sem nada, desesperado, fugindo, com medo do seu irmão, com medo de morrer. E aquele era então o pior momento da vida dele. Só que, irmãos, a primeira coisa que Deus fala comigo aqui nesse texto é que o Senhor pode pegar o pior momento da sua vida, Deus pode pegar o momento da sua angústia, o momento do seu desespero e transformar num momento transformador onde você passará a ter uma vida abençoada. Quantas pessoas vieram para o Evangelho num momento de dor, de desespero, de traição, de luto, não é verdade? Quantas pessoas fizeram compromissos com Deus e assumiram uma postura de santidade, de entrega, de consagração a Deus num momento mais difícil da vida delas. Então Deus às vezes usa esse momento de aflição para nos atrair à presença dele. Jacó então, quando ele saiu da casa de seu pai, ele estava no pior momento da sua vida. Mas olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 28. Eu estou voltando aqui na história para você entender. Ele saiu jurado de morte, desesperado, sem nada, sem destino, sem rumo. A única opção que ele tinha era ir para a casa de um tio. E ele estava indo em direção a Arã. Eu quero que você, se você puder, abra sua Bíblia também para você entender essa história. Gênesis capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o verso 17. Diz assim, olha, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Quando o sol se pôs, ele deu uma parada. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. Ele pegou uma pedra e fez como um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou. Eu quero parar aqui um pouquinho. No momento de dor, de aflição, de desespero, Deus deu a ele sonhos. Saiba que no seu momento de aflição, de tristeza, de dificuldade, Deus ainda assim pode te dar sonhos. Deus deu um sonho ali a Jacó. Naquele momento, no pior momento da vida dele, Deus fez com que ele sonhasse. Eu sei que é uma forma figurada de falar, mas eu sei que muitas pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se você está entendendo, diga amém aí. Me ajuda aqui nessa transmissão, nessa passagem. Nos momentos de dificuldade, Deus ainda pode nos dar sonhos. Aleluia. E o verso 12 fala do sonho dele. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No sonho de Jacó, ele viu uma escada, que ela começava na terra e atingia os céus. E os anjos subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. O próprio Deus apareceu a ele ali em sonho. E lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado,
eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Lembra que Deus havia dado uma promessa a Abraão de que ele teria uma grande descendência, de que ele seria pai de muitas nações? A promessa de Abraão, ela se estendeu a Isaac, e a promessa de Isaac se estendeu a Jacó. Deus diz assim, olha, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma promessa que Abraão e Isaac haviam recebido. Versículo 15. Eis que eu estou contigo. Olha o que Deus está falando aqui. Jacó, eu sei que você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo de aflição, de desespero, mas eu estou contigo. Você está vendo anjos aí, mas os anjos são importantes, eles estão para nos servir, eles estão aí para te servir, mas eu mesmo estou contigo. Lembra que Deus falou com Abraão? Eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Deus estava dizendo assim, eu próprio vou com você. Aleluia. E Deus está conosco hoje, através do Espírito Santo. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus que está longe, que está afastado, Ele está conosco. E Deus continua dizendo, eu te guardarei por onde quer que fores. Aonde você for, a minha presença vai te guardar. Minha presença vai estar com você. E te farei voltar a essa terra. Olha aqui, presta atenção que nós estamos em Gênesis capítulo 28. Deus falando com ele, olha, eu farei você voltar aqui. E lá em Gênesis 35, que foi a primeira passagem que eu li, Deus manda ele de volta. Volta lá no lugar onde nós nos conhecemos. Volta lá no lugar onde nós nos encontramos. Te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó chamou aquele lugar. No começo a Bíblia fala que ele parou em um certo lugar, mas a partir daquele momento ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. E passado alguns anos, quando Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, lá no vale do Jaboque, quando ele teve o seu nome mudado, quando ele se reconciliou com seu irmão, ele vinha de uma crise familiar, mas se reconciliou pela permissão de Deus. Passado alguns anos, Deus percebeu algumas coisas erradas na vida de Jacó e disse para ele, eu quero que você volte lá ao lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez. Volte para Betel. Volte a Betel.